Olá, pessoal. Meu nome é Mônica, sou biomédica, formada pela PUC de Goiás, com especialização em hematologia. Fiz MBA de gestão em gestão de pessoa e atualmente eu faço MBA em gestão empresarial. Eu trabalho hoje no LabRede, já estou há 12 anos na área de pré-analítico e o nosso pré-analítico no LabRede, ele engloba também o monitoramento logístico. É uma área que eu gosto muito, uma área que desperta muito o meu interesse, apesar da gente saber que as maiores concentrações de erros, né, estão concentradas nessa fase inicial do laboratório, mas uma fase que te dá a oportunidade de ter contato direto com o cliente, de você buscar a investigação, da gente poder crescer junto e resolver junto com os nossos clientes. Eu vou falar um pouquinho para vocês do LabRede. O LabRede já está no mercado há 20 anos, surgiu de um grupo de laboratórios para poder fazer exames ou fazer compras, né? Que competir com os grandes mercados com valores mais acessíveis. E hoje a gente atende nossa demanda, a maior parte na região sudeste. Nós temos também em Goiás e já tivemos alguns clientes na região, na Bahia, no Nordeste também. O LabRede hoje ele atende somente laboratórios, nós somos o único apoio que não atende porta, e nosso foco é atender aos demais clientes, processando suas amostras com maior rapidez e qualidade. Convido vocês, né, também a acessar o nosso site e conhecer um pouquinho do LabRede. Bom, o nosso tema hoje é o impacto da logística no pré-analítico. O laboratório hoje, gente, para que ele possa oferecer os resultados mais confiáveis, ele tem, não é somente executar o exame, ele tem que passar por todo um processo de capacitação de equipe, de utilizar a amostra biológica corretamente, e dessa amostra ser transportada adequadamente para manter na infra todos os analitos a serem analisados. Para a gente falar um pouquinho do nosso assunto, é muito interessante a gente passar e conhecer um pouquinho da história dos laboratórios. A gente vai falar um pouquinho sobre ele na década de 80, e que lá na década de 80, um laudo, para ele estar correto, bastava escolhermos a amostra de uma forma correta e utilizar aqueles processos que estavam sendo implantados, que eram implantados naquela época. Realizar o exame na década de 80, ele exigia mais do que o conhecimento técnico na realização de exame. A gente precisava também conhecer como que a gente preparava os reagentes para realizar aquele exame. Se a gente for um pouquinho mais à frente e analisar, a gente vai ver que aquela equipe, além dela ser treinada e capacitada para aqueles biomédicos e bioquímicos que eles vinham capacitar aquela equipe, treinar eles, porque na época não tinha cursos, né, oferecidos de técnica em patologia clínica, ainda a demanda de pessoas estudando em faculdade, formando nessa área de laboratório ainda era pequena, e eu também tinha que literalmente ensinar a equipe a preparar os reagentes. Além de preparar os reagentes, a gente for na coleta, a nossa coleta também precisava de todo um preparo, né? Naquela época utilizava-se muito seringas, então a gente precisava preparar todo aquele material. Se a gente voltar um pouquinho, a gente usava ainda os garrotes, né? De emborrachados, aqueles famosos garrotinho amarelo. A seringa que poderia ser utilizada, às vezes era uma grande parte lá na década de 80, no início, ainda era de vidro, né, que precisava passar por esterilização, e com isso também foi evoluindo. E esse novo modelo de laboratório, né, foi sendo desenvolvido. Então, a gente foi evoluindo no decorrer dos anos, foi trazendo as inovações para dentro do laboratório, a quantidade de exames começaram a aumentar, tanto na diversidade como em números de exames solicitados pelo médico, e precisando que os exames fossem liberados com maior rapidez, não precisava de agilidade nesses laudos. E, além disso, aí começa a envolver também a parte do transporte dessa amostra. Então, a gente precisou evoluir junto com a demanda, evoluir na qualidade e
também procurar entender como seria transportada essa amostra, que é daquele exame que a gente não realizava, para um outro laboratório maior que pudesse realizar. Todos os processos, normas e protocolos, sempre foi descrito isso, gente. Cada dia se aperfeiçoando e buscando a qualidade. A gente sabe, de acordo com a literatura, que hoje 70% dos nossos erros laboratoriais concentra na fase pré-analítica. E junto na fase pré-analítica, o transporte também assume sua importância nesse cenário. Então, quando a gente engloba a fase pré-analítica, a gente vai desde do pedido médico até o transporte dessa amostra para ser analisada na área técnica ou em um laboratório de apoio. A gente vê também que com essa evolução, os carros que transportam, os veículos transportadores dessas amostras, podendo ser carro ou moto, também sofreram uma evolução. Hoje a gente já tem veículos que estão praticamente dedicados a esse transporte, as motos com seus baús dedicados a esse transporte. Outra evolução também foi na forma de transportar isso em maletas adequadas, maletas rígidas, maletas impermeáveis ou bolsas térmicas, todas devidamente identificadas, né, de acordo com a RDC, que a gente vai, a RDC 20, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E isso traz mais eficiência no nosso trabalho. Então, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a fase pré-analítica. Né? Então, a fase pré-analítica ela vai englobar todas as fases iniciais, desde o pedido do paciente procurar o seu médico, a execução do pedido médico, ele indo até o laboratório para buscar as orientações devidas, depois vai passar a parte de cadastro, a parte do questionamento se esse paciente cumpriu todos os protocolos de jejum, alimentação, medicação, conforme as orientações dadas. A gente tem o processo da coleta, do preparo do material a ser coletado. Na coleta, a gente ainda vai questionar, indagar esse paciente sobre o jejum dele. Depois, a parte de segregação dessas amostras, né, na fase que a gente vai separar esse material e encaminhar eles até a execução do exame na fase de análise. Os erros que a gente comete na fase pré-analítica, ele está ligado diretamente ao resultado desse paciente. Uma fase pré-analítica não bem executada, a possibilidade de a gente ter um resultado incorreto é muito grande. E um resultado incorreto, ele pode causar danos ao paciente, de dano leve a moderado ou até grave. Pode retardar um tratamento ou ele pode entrar com medicamento desnecessário. Então, a gente precisa trabalhar muito bem essa fase pré-analítica para diminuir a grande possibilidade de erros que vai induzir a um resultado incorreto. Como que a gente pode fazer isso? Através de gerenciamento. Então, nós precisamos gerenciar todas as variáveis pré-analíticas e trabalhar em cima dessas variáveis para amenizar esses erros. Lembrando, gente, que a fase pré-analítica é onde envolve uma equipe multidisciplinar. Então, a gente vai ter médicos, a gente vai ter recepcionista, a gente vai ter técnicos em patologia clínica, podemos ter enfermeiros, podemos ter biomédicos e bioquímicos, e temos também o transportador, que às vezes não tem conhecimento técnico nenhum, ele apenas vai transportar esta amostra. Então, essa etapa tem que ser muito bem gerenciada e tem que estar muito bem descrito todos esses processos nos POPs. Um bom monitoramento das variáveis analíticas, isso indica que nós vamos ter uma boa amostra para uma boa execução do exame. E qual é a importância da fase pré-analítica para o resultado do exame? Primeiramente, todas as questões de orientações relacionadas a esse paciente. Qual a alimentação que ele está utilizando? O tempo de jejum, se é necessário ou não, quantas horas que deve ficar em jejum, se eu tenho alguma orientação, né, se ele para determinados exames, como o PSA, a gente tem que orientar esse paciente, o repouso, que não andar de bicicleta, uma série de coisas para poder executar esse exame.
A gente tem que orientar também o paciente quanto à realização de exercício físico, se ele vai poder fazer na noite, no dia anterior, ou se ele pode fazer antes de realizar a coleta. A gente sabe que a realização de exercícios, né, físico pode dar aumento em alguns exames. Alguns orientar sobre as mudanças repentinas, né, alimentares, não só porque às vezes a pessoa vai realizar o exame e ele muda toda a sua alimentação os 2 dias que antecedem, achando que isso vai aliviar, né, algum exagero que ele fez, né, no uso de açúcar, no excesso de consumo de gordura. O uso de medicamento, né? Sempre a gente está orientando o paciente de acordo com aquele exame. A gente sabe que muitos exames não podem ser, medicamentos não podem ser suspensos antes da coleta daquele exame, ou alguns exames que precisam ser suspensos antes da coleta, de acordo com a orientação médica. O pedido do exame deve ser bem interpretado, a gente tem que ter muito cuidado para entender a letra do médico, não deixar de cadastrar exame, ou também não cadastrar exame incorretamente. Então, a gente precisa sanar todas as nossas dúvidas. Se a gente não está entendendo, a gente solicitar o nosso coordenador ou o colega para poder nos auxiliar, e caso ainda tenha dúvida, a gente poder realizar contato com o médico. O importante é que a gente realize o exame de acordo com o que o médico está solicitando. O preparo do paciente é muito importante. A gente sabe muito bem que muitos deles falam que estão em jejum, mas às vezes eles tomaram um leve cafezinho, ou ingeriu alimento durante a madrugada. Então, tudo isso a gente tem que ser questionado. Questionar na hora do cadastro, questionar na hora da coleta, aí, porque cada vez que a gente questionar isso ao paciente, a probabilidade dele contar a verdade é maior. A coleta, a gente tem que ter um bom preparo de todos os materiais que vão ser utilizados, deixar próximo, né? Deixar à mão para a gente não ter nenhum problema, seguir a ordem dos tubos conforme determinado pela SLSI, né? E hoje nós optamos, a grande maioria, pelo sistema fechado, que é o sistema vácuo, que nos dá uma maior probabilidade de acerto, coleta a quantidade adequada, diminui o risco para o coletador. E o transporte de material biológico, como que será transportado esse material? Esse material, ele vai ficar na distribuição e só vai ser transportado até a área técnica, ou até a matriz, ou até o apoio, somente após ele cumprir todo o seu período de retração de coágulo, depois que a gente centrifugar essa amostra. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Como que vai ficar armazenado esta amostra? Qual é o tempo de contato que eu posso deixar a amostra com o soro ou o plasma, com a célula sanguínea? A gente sabe que alguns dos exames analíticos a gente precisa centrifugar de imediato, outros a gente tem que esperar de 30 minutos a 2 horas, conforme a orientação do fabricante dos tubos. E lembrando que potássio, gente, se eu centrifugar após as 2 horas, a gente vai elevar o potássio, e esse é um resultado falso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Qual é a temperatura que eu tenho que estar de armazenamento e manuseio? Nós sabemos que hoje a nossa sala de coleta, ela tem que estar monitorada entre 18 e 23 graus, de acordo com a temperatura ambiente, tem que ter a planilha, a gente realiza esse monitoramento, esse acompanhamento. Aonde as amostras estão aguardando ainda o processo de retração de coágulo, também a sala tem que ser monitorada, e também tem que estar na temperatura entre 18 e 25 graus. E após essa centrifugação, todo esse processo, enquanto não realiza os exames, as amostras têm que ser armazenadas de acordo com a RDC 20. Qual é o impacto da temperatura no armazenamento e no transporte nas amostras, na estabilidade das amostras? Isso a gente tem que estudar muito e prestar bastante atenção, porque é isso que vai garantir a estabilidade do meu analito. Algumas amostras são transportadas refrigeradas, outras congeladas e outras em temperatura ambiente.
o que a gente tem que garantir é que aquela amostra, ao momento que ela vai ser transportada, que eu garanta que aquele analito a ser analisado, ele esteja estável. Então, eu tenho que garantir a estabilidade desta amostra para a realização do exame. Toda essa norma, a RDC 20, o transporte de material, ela foi normatizada através da RDC 20 de 2014. Ela foi jogada em consulta pública em 2013, onde todos nós tivemos a oportunidade de ler, discutir, sugerir e questionar isso junto à Anvisa. Em 2014, né, depois de toda essa parte de consulta, ela foi finalizada e foi publicada, e depois teve algum período de workshop, onde a Anvisa fez alguns workshops em algumas regiões, treinando e discutindo com as pessoas envolvidas, como operadores logísticos, como pessoal de laboratório da área pré-analítica, discutindo sobre a norma para ser implantada. E a partir daí ela começou a cobrar em suas vistorias, em suas auditorias, ou até os órgãos de acreditações, começou a cobrar isso dentro do laboratório clínico. Deu-se o tempo para todo mundo se adequar e aí começar a cobrança. É muito importante, gente, a gente ver que a RDC 20, ela veio para agregar no laboratório, veio para agregar também com o operador logístico. Isso facilitou muito para a gente a divisão de responsabilidades, né? De quem é a responsabilidade? É só do apoio? É só do operador logístico? Ou é só do cliente? Não. Hoje a gente sabe que cada um tem a sua parcela de responsabilidade e cada um caminha para quê? A qualidade das amostras. O transporte hoje ele é classificado como a última parte da fase pré-analítica, seja ele para transporte para a área técnica, seja ele de uma unidade para sua matriz, seja dentro de uma unidade hospitalar, entre os andares, ou seja, do seu laboratório até o laboratório de apoio. Qualquer transporte, seja em espaço curto ou maior, ele tem que seguir as normas que está descrita na RDC 20. É muito importante o bom armazenamento dessa amostra. Como que eu vou saber como armazenar essa amostra? Em cada bula de cada analito do fornecedor, ele vai te informar que essa amostra tem que estar congelada ou ela tem que estar refrigerada. E isso onde que nós vamos encontrar isso? No manual de exame. Então, o laboratório de apoio já divulga isso no manual de exame, aonde ele põe transporte refrigerado, ou dentro do manual de exame também do seu laboratório. Por mais que ele não forneça isso a outros clientes, ele tem que ter esse manual para ser consultado todas as vezes que tiver dúvida. Essas amostras, elas têm que ser transportadas em maletas adequadas, maletas que podem ser higienizadas, maletas rígidas para evitar choque mecânico ou impacto sobre elas. Essas amostras devem ser transportadas na vertical, principalmente quando não tem um processo de centrifugação naquela unidade. Então, tem que ter todo esse cuidado e a temperatura de transporte, ela vai de acordo com cada exame. Ela deve ser transportada em veículos apropriados. Esses veículos, eles são dedicados hoje à grande maioria logística. Pode ser tanto moto, pode ser carro, né? As motos têm que ter o seu baú preconizado de acordo com a norma vigente do Detran, ou da sua região, ou do seu estado, ou da sua cidade, né? E o tamanho desse baú vai de acordo com cada um. Os carros têm que ser devidamente, naquele período, ser exclusivo ao transporte de amostras biológicas entre as unidades ou entre o laboratório. E é totalmente identificado essas caixas, né? A gente vai ver mais à frente. E tem que ser seguido rigorosamente o controle de inspeção e limpeza desses veículos. É muito importante que a gente tenha o controle do tempo e temperatura. Então, se hoje a gente parar um pouquinho, aí eu sei te dizer o quanto tempo leva a minha amostra que eu recolho em uma cidade em São Paulo até chegar aqui no LabRede. Ou qual o tempo que leva hoje de um estado, vamos pôr de Goiás até o LabRede.
ou qual é a de um laboratório dentro de Belo Horizonte até o LabRede. Então, isso também vocês devem ter. Qual o tempo que gasta da unidade do bairro X até a matriz? Como é que eu vou desenhar essa logística? Essa logística, ela vai passar por demais outras unidades? Então, qual o tempo que leva da primeira unidade até a última unidade antes de chegar à matriz? Então, tudo isso tem que ser controlado e controlado a temperatura. Como é que eu vou medir essa temperatura? Eu vou medir na saída da amostra da unidade? Eu registro a unidade X, a temperatura é 6. Na Y, a temperatura está saindo a 5. E quando eu chego na matriz, qual é a temperatura de chegada? Da mesma forma para o apoio. A amostra está saindo a que temperatura do nosso cliente? E está chegando a que temperatura no apoio? Hoje, se a gente parar um pouquinho para analisar, qualquer laboratório, ele seja público ou particular, ele apresenta a necessidade de contratar um apoio. Pode ser um apoio pequeno ou um apoio grande, ele sempre vai ter um outro apoio. Alguns exames, a gente sabe que hoje são realizados fora do país, então sempre nós vamos necessitar de um apoio. Como que a gente faz a seleção desse apoio? Como que formaliza? Então, a gente vai escolher esse apoio, a gente vai definir a fase pré-analítica, a logística e o transporte dessas amostras. A gente vai, a hora que você contrata o seu apoio, eu vou receber ali todo um POP, todo um documento de como tem que ser feito na fase pré-analítica, o tempo de separação, a rejeição das amostras, se ainda vai poder com hemólise ou não. Vamos orientar esse cliente como fazer esse processo. A gente vai orientar ele como o processo de armazenar essas amostras para o transporte, como que deve ser entregue ao operador logístico e como essas amostras devem chegar até esse apoio. Todo esse processo, gente, ele tem que ser padronizado. Dentro do LabRede, a gente tem isso padronizado em nossos POP. A gente tem um POP de transporte, onde a gente descreve como que deve ser feito. Ali a gente fala todo o processo, né? Qual a quantidade de gelo para a quantidade de amostra, para o tamanho da maleta. Então, a gente fez essas validações e a gente determina ali o que eu necessito. Como é que deve ser? Está tudo descrito no nosso POP. A gente descreve quais são os materiais que a gente fornece e no treinamento que a gente dá para esse cliente no início, quando ele entra no LabRede, a gente faz todo esse treinamento que a gente chama de treinamento pré-analítico, que é da fase pré-analítica, e com algum tempo a gente volta a reforçar isso. A gente faz uma reciclagem desse cliente, principalmente quando a gente vê que eles têm uma renovação no seu quadro de funcionário. Como é que eu escolho esse apoio, né? Como que deve ser a fase pré-analítica? A fase pré-analítica do apoio é totalmente diferente daquela dentro do seu laboratório. A gente não faz coleta, a gente não faz a centrifugação, mas eu tenho que monitorar como essas amostras estão chegando aqui. Elas estão chegando devidamente centrifugadas, elas estão cumprindo todo aquele processo que foi descrito no POP e foi passado o treinamento a esse cliente. Essas amostras que estão chegando aqui, eu consigo garantir a qualidade desse analito para um resultado confiável? Qualquer inadequação, eu estou registrando e estou comunicando o laboratório cliente? Então, tudo isso a gente precisa estar descrito e ser passado ao nosso cliente, como que deve ser feito. Mônica, mas e dentro da minha unidade, dentro da sua unidade, o responsável pelo setor ou pela sua distribuição, pela sua coleta, é ele que vai orientar cada colaborador na sua unidade. Ele vai seguir um único protocolo. Então, a unidade X, a Y e a Z, ela tem que fazer igual o processo está descrito. Qualquer auditoria, ela vai em cima desse POP e ela vai ver como está sendo realizada. Todo esse processo, eu tenho que garantir rastreabilidade. Todas as informações que forem passadas, eu tenho que garantir que isso vai chegar ao apoio ou à matriz com integridade. E eu consigo falar
em qualquer momento, aonde essa amostra pode estar. O que aconteceu, qual foi a temperatura, como que foi o processo, se isso, a maleta chegou íntegra, as amostras chegaram íntegras naquele local de verificação. Outra coisa que a gente tem que preocupar muito são os critérios de rejeições. Como que a gente vai olhar isso? Um PTH. A gente sabe que o PTH ele tem que ser uma amostra congelada, que a estabilidade do PTH na amostra refrigerada só dura 8 horas. Então, ela não consegue ser realizada dentro de 8 horas. Eu tenho que congelar essa amostra. Se essa amostra hoje chega ao apoio descongelada, eu vou ter que lançar uma recoleta. A gente vai fazer uma investigação. A amostra já saiu do cliente refrigerada ou ela descongelou no caminho, no transporte? Conforme for essa investigação, a gente identificar a causa raiz, a gente vai fazer a tratativa. Então, sempre a gente faz o contato, comunica ao cliente, faz a orientação. Se for na logística, a gente vai comunicar a logística e fazer toda a tratativa. Alguns analitos, gente, devido ao processo, a ter que ser realizado muito rápido, eles ou só podem ser colhidos no local que realiza, e outros não, a gente não pode encaminhar para o apoio. Qual é a temperatura da amostra refrigerada? Ela é de 2 a 8 graus Celsius, conforme a RDC 020 de 2014. As amostras congeladas tem que ser a menos 20 graus Celsius, né? Até menos 20 graus Celsius. A gente sabe hoje que o congelador das nossas amostras domésticas, geladeira doméstica, elas não atingem menos 20 graus Celsius. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o congelamento dessas amostras. A temperatura ambiente entre 18 a 25 graus. Uma coisa que tem que ficar muito atento, gente. O recolhedor, ele tem que saber qual é a amostra, qual é a temperatura? Não, eu tenho que falar para ele. Ele tem que ter conhecimento. Então, quando eu entrego para ele, ele leva a maleta, o correto. Ao que ele chega com a maleta, eu falo, essa é refrigerada. Ele abre a maleta refrigerada e eu armazeno ali. Agora, esta é congelada, eu armazeno na congelada. Então, nós que estamos no laboratório e que está enviando, é que temos que sinalizar a esse recolhedor como que deve ser armazenadas as amostras. Lembra que a gente falou das responsabilidades? Essa responsabilidade do remetente. A esse coletador, esse que manter que essa amostra seja refrigerada entre 2 e 8, ou até menos 20 graus Celsius, ou ambiente. A gente precisa garantir que essas amostras sejam encaminhadas e transportadas em tempo hábil. Qual é o tempo hábil? É o tempo que eu garanto que a estabilidade daquele analito. Isso pode durar até 12 horas ou até 1 hora, então eu tenho que garantir. Então, por isso que muitos exames nós não realizamos no apoio, porque o tempo de estabilidade daquele analito é de 1 hora. Então, a gente não vai realizar, porque nós não vamos conseguir ter um transporte até 1 hora. Em que condição? Na condição adequada que aquele analito seja analisado. Então, como isso? A temperatura, vamos olhar a fazer uma análise visual da amostra, vamos ver como que foi durante o impacto, se houve alguma quebra. Então, tudo isso a gente precisa estar analisando ao receber essas amostras. Temperatura, já falei, né? A gente precisa estar muito, muito atento. Poxa, a amostra que tinha que ser congelada chegou ao meu laboratório a 2 graus, está muito próximo de zero. Não pode. Por que não pode, mãe? Porque quanto tempo essa amostra ficou descongelada a 2 graus? Se eu tenho um transporte que é de 12 horas, como que eu vou garantir que ela descongelou no final? Então, essa é uma amostra de rejeição, é uma solicitação de uma nova coleta. Toda essa parte, gente, de acondicionamento, de transporte, ela tem que seguir rigorosamente as normas vigentes no país. Nós vamos ter as normas da Anvisa, da IATA, da ANAC, então nós vamos sempre ter que atender esses requisitos. Um bom operador logístico, ele faz toda essa etapa conforme está escrito na norma.
Então, eles vão saber na temperatura adequada para transportar cada tipo de amostra, material biológico, como isso? Isso feito validação. Às vezes não é o próprio operador logístico que faz, às vezes é nós do apoio. E a gente informa, para você transportar essa maleta, você precisa de tantas barras de gelo. Ou um bom operador logístico, ele faz essa validação em loco na sua base. Então, ele sabe que para manter aquela quantidade de amostras X, por um tempo X que ele vai levar, ele precisa de tantos barras de gelo. As amostras refrigeradas, nós vamos sempre transportar junto com gelos reciclável, né? Que pode ser aquele rígido ou gelo gel. Sempre lembrando que esse gelo ele tem que estar no mínimo 48 horas armazenado na geladeira. Não, se eu colocar de manhã para transportar no final da tarde, ela não vai manter essa temperatura. Se eu colocar 2 horas antes, também não vai manter essa temperatura. Hoje a gente utiliza, a grande maioria do transporte, utilizamos gelo seco para transporte das amostras congeladas, mas a gente sabe que algumas regiões não têm gelo seco. Então, naquela região que não tem gelo seco, como é que ele vai transportar uma amostra biológica congelada? Nós fizemos uma validação internamente. Se eu pegar o gelo reciclável, que seja gel ou aquele rígido, e deixar ele no mínimo 48 horas, num freezer a menos 20 graus, e se eu pegar a amostra a ser transportada e deixar ela congelando no mínimo 24 horas no freezer a menos 20 graus, eu posso transportar em forma de sanduíche. Essa amostra vai sair do local e chegar até o apoio congelada, mas eu preciso seguir rigorosamente esse processo. Eu vou ter uma amostra para transportar amanhã. Pega o gelo e coloca hoje. Não, ele tem que ter no mínimo 48 horas. Isso foi validado e documentado, então a gente não pode utilizar uma amostra que não esteja menos. Eu vou conseguir transportar? Vou, mas a amostra não vai chegar com qualidade ao apoio. Outra coisa que a gente trabalha muito hoje é não colocar a amostra solta. A grande maioria hoje a gente transporta dentro de bags. A gente vai ter uma bag para refrigerado, que é a cinza, uma para congelado, que é a verde, e a ambiente vermelha. E da minha unidade até a minha matriz, eu posso transportar ela em grade. Então, eu ponho a grade vertical. Mas a minha demanda é muito grande, não vai caber na grade. Depois de centrifugada, eu também posso colocar em bags ou embalagem de um saquinho plástico e colocar dentro daquela maleta. Jamais vamos colocar ela solta. O impacto, mesmo que seja dentro da nossa cidade, o sacolejar daquele transporte pode causar danos na nossa amostra. As bags, né, para o condicionamento. As caixas térmicas, elas devem ser impermeáveis e ela deve ser higienizada periodicamente, né? E isso deve ser planilhado e registrado. A Anvisa pede isso para a gente, os nossos órgãos de acreditações sempre vão pedir. E eu tenho que garantir que aquela amostra vai chegar estável dentro daquilo preconizado ao local de realização do exame. As amostras, gente, a gente tem que acondicionar elas de uma forma que eu vou evitar o derramamento. Então, se eu vou transportar urina, frasco, o ideal é que eu embale individualmente cada urina, para se caso ela vazar no transporte, ela não contamine as demais amostras. A mesma coisa a gente pode falar para fezes. Outro adendo que eu faço aqui, jamais transportar a amostra em tubo de vidro. O impacto do transporte pode causar a quebra desse vidro, além de gerar um transtorno ao seu cliente, de solicitar uma nova coleta, a gente pode ocasionar um acidente de trabalho ao colaborador que estiver manuseando essa amostra. Toda a caixa térmica deve seguir o que está preconizado na RDC 20. Não vou entrar muito em detalhe, porque eu sei que durante o congresso vocês vão ter uma palestra falando só sobre a RDC 20. E aqui a gente tem umas fotinhas da caixa, né? Quando que tem identificada como risco biológico. Hoje a gente já pode ser utilizada as bolsas térmicas. Quando eu passei a utilizar essa bolsa térmica, muitos laboratórios assustou, mas isso é validado, isso pode ser utilizado. E também aqui uma forma de como a gente transportar essas amostras, como que deve ser organizada essa caixa.
Como que eu faço esse controle no processo de transporte? Então, eu vou sempre fazer uma relação da quantidade de material que eu estou encaminhando com a quantidade de material de gelo que está ali dentro. Então, eu sempre tenho que saber essa proporção. Preciso também saber, eu estou transportando um material líquido ou sólido, como que eu vou armazenar? É o que eu falei para vocês no caso de urina. Então, vamos embalar individualmente, porque caso tenha algum vazamento, eu não contamino as demais amostras. Essa temperatura de transporte, ela tem que ser controlada e sinalizada. Qualquer desvio que eu tiver, eu tenho que sinalizar. Entre a minha matriz e o posto de coleta e a minha matriz, o desvio que eu tenho que verificar. Lembrando, gente, que esse termômetro que vai fazer a medição tem que ser calibrado. Então, a gente tem que passar pelo processo de calibração, que geralmente é de 6 em 6 meses ou até anual, mas ele tem que ser calibrado. Vamos falar um pouquinho de logística. Então, a logística, ela existe entre as unidades, entre setores, coleta hospitalar. Vou transportar minhas amostras da coleta até a área técnica. Eu tenho que atravessar uma porta. Eu posso levar ela solta? Não. Eu tenho que transportar de acordo com o que está descrito em nosso POP. Então, eu vou transportar em grade, eu vou transportar em maleta, eu tenho que colocar no monta-carga. Então, isso tem que estar muito bem descrito e seguir rigorosamente. A logística para o laboratório de apoio, ela é toda definida pelo laboratório de apoio. Ele tem esse POP que fornece a vocês e ele vai treiná-los como que deve ser feito esse transporte. E responsabilidade? O remetente, ele tem que garantir se as amostras estão acondicionadas corretamente. E aqui eu abro um parênteses. Essa amostra, gente, assim que eu centrifuguei ela, eu tenho que armazenar ela em uma geladeira apropriada, que seja monitorada entre 2 e 8 graus Celsius. Se eu deixo as amostras em cima do meu balcão, na temperatura ambiente, a hora que o recolhedor pegue essas amostras, elas não vão chegar ao destino na temperatura adequada. Ou elas vão levar muito tempo para poder atingir a temperatura de 2 a 8. Lembra que a maleta do recolhedor, ela está ali a quantidade de gelo para manter a temperatura e não para refrigerar essas amostras. A logística, ela vai garantir que o que ela pegou no laboratório cliente ou que ela pegou na unidade, ela vai chegar dentro da temperatura adequada no local ou no apoio ou na matriz, no seu destino. E o destinatário, ele tem que garantir o recebimento dessas amostras. Como que essas amostras chegaram? Dentro da temperatura adequada? Teve alguma inadequação? Teve algum incidente que eu devo sinalizar? O destinatário, ele tem que estar sempre em contato com a logística para comunicar qualquer evento que tiver durante esse percurso ao cliente. Então, o que a gente recomenda? Esse tempo, ele tem que ser o mais rápido possível, dependendo do analito, né? Então, dentro das unidades, a gente tem um protocolo a ser seguido. Às vezes, o recolhedor vai passar mais de uma ou duas vezes naquele local. O tempo que ele leva do seu laboratório até o apoio. Então, tudo isso muito bem descrito, muito bem estudado, para a gente garantir a integridade da estabilidade do analito ali. Eu tenho que assegurar a minha temperatura, garantir que elas vão estar de acordo com o que é preconizado na RDC 20. Eu tenho que me preocupar com o transporte aéreo, a pressão que tem ali naquelas amostras. Por isso que a gente sempre reforça ao cliente, se ele abrir a amostra, ou se ele fazer uma líquida, que ele veda adequadamente a sua amostra. Porque se deixar um pouquinho a tampa, não ajustar bem a tampa, nessa pressão, a tampa vai abrir e vai derramar o material. Até mesmo o transporte terrestre, que ela vai caminhando, vai tendo atrito entre essas amostras. Atrito leve, pequeno, gente, mas esse atrito pode levar à abertura do tubo e derramamento das amostras. É raro, mas existe.
O ideal é que a gente transporte as amostras na posição vertical, né? Isso é o que a gente orienta entre os poços, entre as unidades, entre a coleta e a área técnica. Já o apoio, a gente sabe que a gente não vai conseguir colocar todas nas posições vertical, mas se eu fizer uma boa fase pré-analítica, essas amostras vão chegar intactas ao apoio. Então, todas essas amostras que vai ser transportada à distância tem que cumprir todos os protocolos exigidos para garantir a segurança das amostras, como temperatura, integridade. A gente precisa seguir todos esses protocolos. Poxa, eu tenho uma amostra que eu acabei de coletar, o recolhedor acabou de chegar. Não acelere nenhum processo. É melhor você perder um dia, ou melhor, por você perder aquela primeira viagem para sua matriz e mandar na segunda adequadamente, do que você ter uma recoleta por algum probleminha que teve nesse período. E o pessoal que despacha a amostra, né, o recolhedor, ele tem que garantir que tudo que ele pegou naquele ponto, ou no cliente, ou na unidade, chegue adequadamente ao seu destinatário, sem qualquer alteração. E qualquer evento que ele tiver, ele tem que notificar. As caixas, todos estão maleta, tudo deve ser identificado igual o requisito da RDC 20. Como que eu vou escolher um operador logístico? Eu tenho que procurar um operador logístico que traga um valor agregado. Como que é trazer? Que ele está preocupado em melhoria de serviço, que ele se atualize, que ele busque a melhor forma de transportar aquela amostra, que ele esteja em constante estudo para poder saber qual a melhor companhia, qual o melhor percurso, né? Qual o melhor horário de recolhimento. Então, esse é um valor agregado que esse operador logístico traz. Ou também que ele traga alguma sugestão. Hoje a sua rota é X, mas se a gente fizer essa rota através da cidade Y, eu vou encurtar tanto tempo no transporte e você ganha nisso. Então, isso é muito importante quando a gente vai escolher o nosso operador logístico. O que eu mais prezo hoje entre o nosso operador logístico é o fluxo de comunicação. Essa comunicação tem que ser em tempo hábil. O que vou comunicar? Mônica, o transporte da cidade X para Y vai atrasar em 1 hora porque tem um acidente no trecho. O carro do recolhedor furou o pneu ou teve problema mecânico. Hoje o nosso recolhedor X, ele está de atestado médico, mas o fulano está indo no seu lugar. Então, essa comunicação prévia, para a gente poder atentar ou comunicar em tempo hábil ao nosso cliente. Então, isso é de suma importância para nós aqui no LabRede. E também a estrutura. Ele tem uma estrutura adequada, ele tem uma estrutura que foi validada pela Anvisa, ele tem uma estrutura que ele preocupa com todas as normas vigentes que exigem para ele. Então, isso é muito importante. E como a gente vai verificar isso? Em visita técnica. Ele possui todas as certificações necessárias? Hoje eu estou contratando um operador logístico. Olha, o meu certificado da Anvisa já está aprovado, mas ele só vai ser liberado para mim, ou o protocolo, daqui 5 dias. Então, daqui 5 dias eu procuro ele. Então, a gente aqui não tem todo esse cuidado. Se não tem o certificado, a gente não fecha o contrato. Postura ética é o que mais se fala hoje no momento. A gente sempre vai procurar um operador logístico com ética, aquele que não vai passar a informação de um cliente para o outro, aquele que não vai chegar num cliente contando o que aconteceu do outro. Então, e não só nesse ponto, mas aquele também, o operador logístico, que cumpre toda a sua responsabilidade fiscal junto aos órgãos. Então, a gente também tem que procurar um operador logístico que tenha ética. E aí, quando eu vou escolher o meu operador logístico, é muito importante a gente fazer alguns questionamentos. Esse operador logístico que eu estou contratando, ele pode acompanhar o meu crescimento? Então, trago para vocês aqui, a gente tem uma parceria com a LogLife,
Em alguns momentos eu tenho que chegar logo lá e falar, olha, eu preciso acrescentar 2 laboratórios nessa rota. Eu preciso que hoje eu tenha mais uma rota extra de retirada do material na base. E eles conseguem me atender. Porque todas as vezes que eu apresentar para ele e tiver e eles falar, não, não tenho condição, ou eu vou ver essa condição, a gente está perdendo tempo ali. Então, a gente precisa que esse operador logístico acompanhe as minhas necessidades e o meu crescimento. Outra coisa que a gente olha é se esse operador logístico, ele oferece confiança. É aquele operador logístico que garante para mim que o que saiu do meu cliente chega aqui para mim. Que em nenhum momento, em algum local do percurso, ele vai fazer alguma coisa. Então, ele tem que trazer a confiança para a gente. E a gente olha, ele pode fazer o transporte adequado, ele obedece às temperaturas adequadas, ele tem a capacidade de abastecer as caixas térmicas de acordo com aquilo que eu estou exigindo, ou que as amostras, né, precisam. E o que uma logística terceirizada pode oferecer? Por que eu vou escolher uma logística terceirizada? Quais são as comodidades que ela traz? Então, isso tudo tem que ser analisado e pesado e sirva para a gente decidir qual é esse operador logístico. E esse operador logístico, ele tem um planejamento adequado? Ele gerencia os seus riscos? Ele tem plano de contingência? A gente sabe que há 2 anos atrás a gente teve um problema gravíssimo da greve dos caminhoneiros. O que esse operador logístico fez? Então, aqui a gente teve operador logístico com todo o plano de contingência e não teve, o nosso impacto foi menor porque eles tiveram ações, eles gerenciaram isso. Então, a gente precisa, agora na época da pandemia, no início, a gente teve vários percursos, né, comprometidos devido à malha terrestre. Parou de não tinha ônibus, ou reduziu o quadro de funcionário. A malha aérea também tivemos isso, empresas com redução de voo. Mas o que ele fez, o operador logístico? Então, em alguns trechos nossos que vinha aéreo, passou a vir terrestre, até isso ir se normalizando. E dentro do nosso processo logístico no LabRede, a gente usa hoje a validação da rota, a gente faz uma validação da rota, que a gente fez uma descrição do nosso POP, através de um data log, que a gente manda para o nosso cliente a cega, e ele valida todo o processo da logística, desde a saída do cliente até a chegada ao LabRede. A gente depois pega esse data log, descarrega no computador, faz a análise, e às vezes a gente faz a tratativa onde é necessário. É no cliente, é no transporte, e a gente faz esse ajuste. Hoje a gente trabalha com o nosso comando eletrônico, onde a gente registra tudo aquilo que sai do cliente. Então, o cliente, no ato que ele termina de fechar a sua bag, nós temos um lacre, ele registra no nosso Romanê a quantidade das amostras que estão saindo. E a gente confere aqui a quantidade que está chegando. Periodicamente, a gente faz a expensão dos carros transportadores que chegam aqui no LabRede e também a gente solicita aos nossos clientes que façam essas inspeções nos carros que recolhem a amostra nos seus laboratórios. A gente também faz a expensão das bases desses nossos operadores para ver se estão adequados de acordo com as normas vigentes. E todas as vezes que tem algum evento ou alguma inadequação, a gente abre um relatório de não conformidade para fazer a tratativa. Nós também fazemos todo o gerenciamento de risco dentro do nosso mapa de processo. A gente tem ali, a gente classifica com a gravidade, qual a probabilidade, e a gente tem toda a tratativa que deve ser realizada. Bom, chegando no final da nossa palestra, toda uma amostra biológica bem feita, coleta, ela tem uma etapa muito importante para a realização do exame. Então, a gente precisa de uma amostra biológica bem coletada para a gente ter um bom exame, um resultado de exame. Todas as amostras biológicas, elas devem ser armazenadas dentro do que é pré-estabelecido da RDC 20 até o envio das amostras ao laboratório de apoio ou à matriz de uma forma adequada.
todos os participantes, que seja o remetente, que seja o transportador, que seja o destinatário, ele tem que validar todas as etapas da logística. Como que eu vou validar isso? Qualificando o meu fornecedor. Então, antes de eu contratar, eu qualifico ele, que a gente tem todo um passo a passo, a gente faz visita técnica, a gente analisa o seu certificado, os seus alvarás. Depois, a cada 6 meses, a gente faz a avaliação desse fornecedor, se ele atinge aquilo que foi contratado, como é que está a fase de comunicação, e dentro da nota que ele obtém, ele tem que ser feito aberto ou não um plano de ação. A gente tem toda a nossa rastreabilidade dessas amostras, o controle desse processo e também o controle de temperatura. E finalizando, eu gostaria de deixar essa frase para vocês: o que adianta um ótimo preparo do paciente, uma ótima coleta, um ótimo armazenamento e um acondicionamento, se o transporte e o transportador colocar tudo a perder? Vocês, biocondutores, são atores principais na fase pré-analítica. Uma frase que eu retirei do Lab Network, né? E que mostra muito claro que se a gente não tiver a equipe do operador logístico, aquele recolhedor muito bem treinado, a gente pode perder tudo aquilo que a gente fez na fase analítica do cliente ou do laboratório de apoio. Eu deixo aqui meu agradecimento para vocês e também o meu e-mail para qualquer dúvida que vocês tiverem ou qualquer sugestão, está à disposição, vocês podem enviar que eu vou responder a vocês. Um abraço e um bom congresso a todos.